Olá, sou professora Marido Virges, estou aqui retornando para falar um pouquinho daquilo que vocês têm perguntado bastante para mim, falar novamente sobre o comportamento de uma criança TEA. Porque a gente percebe que cada vez mais profissionais, pais, têm sido desafiados para falar quem é essa criança. Então vamos lá recordar um pouquinho. Qual a característica da nossa criança que faz parte do espectro autista? Qual é a sua característica? A gente percebe o seguinte, a gente percebe que a nossa criança, ela tem um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa um transtorno? Um transtorno é uma desordem. Toda desordem é que ela não sabe se ajustar, mas ela tem desordem nas suas interações, ela tem desordem na sua comunicação e, consequentemente, seus comportamentos alterados. Então, a gente percebe que uma criança que não consegue fazer os ajustes de interação, por exemplo, para estar aqui, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que me posicionar numa cadeira, eu tenho que me posicionar numa câmera, isso são ajustes. Se eu vou tomar água, eu tenho que pegar um copo de água, então são ajustes. Se eu vou escovar um dente, eu tenho que pegar uma escova de dente, uma pasta de dente, são ajustes. E a nossa criança autista, ela tem grandes problemas na parte de ajustes, quer dizer, ela não sabe como fazer. Então somos nós que vamos ter que dar mecanismos antecipatórios para melhorar as questões de interação dela, porque tudo na vida é interação. Para pôr uma roupa, eu tenho que fazer uma escolha de roupa, para comer, eu tenho que escolher uma comida, e daí por isso eles se tornam seletivos, eles sempre querem usar sempre a mesma roupa. Então nós precisamos de dar pistas de enfrentamento para que essa criança possa o quê? Aprender. Então, é uma criança que tem uma desordem no seu neurodesenvolvimento e com isso, consequentemente, o que nós vemos? Pela sua dificuldade de interagir, pela sua dificuldade de se comunicar, o comportamento dela é alterado e se mostra alterado. Então, o que mais nós precisamos entender sobre essa criança? Das suas dificuldades de interagir socialmente. E com isso, nós profissionais temos grande dificuldade de saber o que fazer. Então, primeiramente, eu tenho que conhecer quais os ajustes que a minha criança não sabe fazer e quais ela sabe fazer. Entender quais são as suas dificuldades. Então, sabemos que muitas vezes a nossa criança reage impulsivamente. Sabemos que a nossa criança muitas vezes tem comportamentos inadequados, sabemos que muitas vezes ela até utiliza da agressividade. Por quê? Porque ela não sabe realizar esses ajustes. E a gente percebe que ela não sabe realizar esses ajustes pelas suas alterações de comportamento. Então, são detalhes que nós temos que entender para que essa criança possa interagir. Observe bem quando nós falamos de interação, observem bem para que a gente possa fazer com que ela entenda este mundo. Olha bem, o mundo é feito de sons, o mundo é feito de cores, de cheiros, de luzes, de espaços. Essa é a grande dificuldade da nossa criança, de interpretar este mundo. Por quê? Porque quando ela não interpreta, ela não consegue interagir. E com isso, nós vemos os seus comportamentos alterados. Mas daí, o que nós fazemos muitas vezes? Às vezes a nossa criança tem um comportamento alterado, mas todo comportamento alterado significa que ela tem uma comunicação. Ela está querendo se comunicar, mas ela não consegue. Então nós percebemos que todas as vezes que a nossa criança se mantém um comportamento inadequado, ou às vezes ela está diante de uma crise, nós não sabemos o que fazer. Porque nós não demos mecanismos antecipatórios para ela, ferramentas de enfrentamento. Que são essas ferramentas de enfrentamento? Quer dizer, ao sair, o que vai acontecer com ela?
Nós não fazemos um passo a passo, nós esquecemos de fazer esse passo a passo. Ah, mas isso eu não faço mesmo. Eu preciso fazer. Lembrando que se o seu filho, seu aluno, faz parte do espectro autista, ela precisa desses mecanismos antecipatórios que são as ferramentas de enfrentamento. E com isso eu vou saber conduzir melhor a minha criança. Por quê? Porque quando eu faço esse passo a passo, eu estou dando para essa criança tranquilidade, segurança. Então ela sabe como se comportar. E nada, eu sempre falo isso e repito muitas vezes, nada é um passe de mágica. Nada eu vou fazer, pistas antecipatórias, e ela vai melhorar o comportamento. Eu vou fazer as pistas de interação e ela vai mudar o comportamento. Nada acontece dessa forma. Então, com isso, eu preciso repetir. Não fale muito. Às vezes nós falamos muito para a criança autista. Isso estressa a nossa criança autista. Então, nós devemos falar menos. Por que falar menos? Porque com isso eu espero ela responder. Vamos supor, nós vamos sair. Vamos sair para ir a um supermercado. Eu conversei com ela 2 dias antes do que nós iríamos fazer. Conversei e mostrei com pistas visuais. Chegou no dia, o que eu faço? Eu utilizo palavras que sejam afirmativas. Palavras, eu não gosto de usar muito essa palavra de comando, mas palavras que chamem a atenção da criança. Por exemplo, vamos ao supermercado. Palavra, uma frase completa, mas eu não fico, ela não prestou atenção, eu fico repetindo, já falei 10 vezes para você. Então nós não podemos fazer isso. Eu volto a repetir a mesma palavra. Vamos ao supermercado e mostro a figura de onde nós vamos, porque nós já trabalhamos com pistas antecipatórias. E com isso, eu estou utilizando palavras afirmativas para que a criança possa entender todo esse processo de interagir e nessa interação de ir ao supermercado. E com isso, nós estamos dando mais segurança para a criança. Eu sempre falo da rotina. A rotina, o que é uma rotina? Nada mais é que uma organização do pensamento. A rotina nos dá para cada um de nós o quê? Pistas antecipatórias. E às vezes eu vejo pais que falam, não, eu não consigo fazer a rotina. Você não vai conseguir auxiliar o seu filho, que faz parte do transtorno do espectro autista, a como se comportar. E cada criança tem seu ritmo. Nós sabemos que para auxiliar ela na interação com este mundo, eu tenho que seguir o ritmo dela. Às vezes são crianças, nossas crianças autistas são mais lentas, às vezes nós temos que repetir muitas vezes as nossas pistas visuais, nós temos que criar novamente uma rotina para ela, nós temos que brincar com ela e aí falar sobre o brinquedo. Eu acho muito importante, porque ao brincar nós ensinamos regras e normas, ao brincar nós interagimos, ao brincar nós damos tantas ferramentas de enfrentamento, porque ao brincar eu mostro para ela um passo a passo, brincando eu mostro para ela como comer, brincando eu posso mostrar para ela como se faz para respeitar as regras e normas, tudo isso através de um brinquedo. Então o brincar para uma criança que faz parte do espectro autista é realmente mostrar a vida, porque através do brinquedo eu posso ensinar tantas coisas aos meus alunos e aos meus filhos. Então, brinque com seu filho, brinque. O ato de brincar tem competências socioemocionais muito importantíssimas. Por quê? Porque eu estou ensinando a criança a interagir, a criança a se socializar, e eu estou dando para ela como que ela vai transitar nas questões emocionais. Ela está feliz ao estar participando. Então, com isso, eu melhoro a sua autoestima.
E com isso, dando essas pistas socioemocionais através do brincando, estou treinando essa criança para a vida. Então, invista, professor, pais, em brinquedos, em atividades lúdicas. Por quê? Porque através das atividades lúdicas eu estou fazendo o quê? Estou desenvolvendo o processo de atenção. Gente, atenção, já falei muitas vezes para vocês, mas volto a repetir. Porque repetindo é importante para a gente entender, porque a atenção é o mais rudimentar dos processos cognitivos. Sem atenção eu não pus esse colar, sem atenção eu não ponho esse óculos, sem atenção eu não arrumo o meu cabelo, sem atenção eu não ponho um brinco, sem atenção eu não sento nessa cadeira, eu não me ajusto numa cadeira. Isso é o processo de atenção. Então tudo isso eu faço de forma lúdica, de forma onde eu ensino a minha criança a brincar e eu estou fortalecendo conceitos para ela, estou mostrando o mundo como é através da brincadeira e principalmente fortalecendo os laços sociais, fortalecendo. Isso eu invisto na minha criança e eu estou estimulando o processo cognitivo. Professora, eu posso estimular o processo? Sim. Quando eu estou brincando com a criança, quando eu mostro alguma coisa, eu estou dando para ela o quê? Sensações, percepções, processo de atenção e, consequentemente, memória. Lembraram do Criando Memórias? Como é que eu vou criar memórias se eu não dou pistas antecipatórias, se eu não brinco com a minha criança, se eu não interajo com a minha criança, se através do brinquedo nós trabalhamos as pistas sociais, nós trabalhamos as regras e normas. E daí você quer que a sua criança obedeça se você não brincou com ela. Então, vamos brincar com as nossas crianças e com isso nós vamos investir em tantas brincadeiras para que essa criança aprenda. Que mais? Trabalhe com músicas, trabalhe com rimas, trabalhe com histórias, com instrumentos musicais. Tudo isso eu estou fortalecendo o processo de aprendizagem da minha criança. E com isso, melhorando os seus comportamentos e com isso, interagindo com as nossas crianças. Me coloco à disposição de vocês. E até o nosso próximo vídeo, professora Maria Ido Virges.